Olá pessoal, sou Christian Marholt, acadêmico do curso de Especialização em Gestão Agroindustrial. Eu vou apresentar para vocês o trabalho da cadeira de Gestão de Custos Agroindustriais, orientada pelo professor Marcelo Badejo. Esse trabalho trata-se do método de custeio ABC aplicado à cervejaria artesanal caseira. Então agora eu vou apresentar para vocês o sistema de custeio ABC. Ele é conhecido como Activity Based Costing, ou custeio baseado em atividades, e esse método trata-se do custeio que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa, utilizando direcionadores para alocar as despesas e custos indiretos de uma forma mais realista aos produtos e serviços. O grande objetivo do ABC é criar informações para a tomada de decisão, visando melhorar a competitividade das empresas. Nesse método, o custeio é realizado pelo rastreamento dos custos indiretos de fabricação de um produto ou serviço, através da identificação direta com as atividades relacionáveis e pela determinação de quanto de cada atividade é dedicada ao objetivo de custos. Essa estrutura de custos, chamada de lista de atividades, descreve o padrão de consumo da atividade. O ABC é um instrumento importante para fornecer informações de custos e analisar criticamente cada atividade relevante dentro da empresa e em toda a cadeia de valores. Também propicia meios de identificar e eliminar atividades que não agregam valor, permitindo aos gestores aplicar técnicas apropriadas para reduzir desperdícios de materiais, mão de obra e outros gastos que podem representar parcelas significativas nos custos totais da organização. O trabalho, então, foi realizado junto a um cervejeiro caseiro que tem como hobby a fabricação de cerveja artesanal. Ele utiliza equipamentos com capacidade para 40 litros de fabricação em cada abraçagem. Agora eu vou apresentar para vocês brevemente o processo de produção de cerveja. Primeiramente, então, ocorre a moagem do malte, que seria a quebra da casca e exposição do amido. Depois esse malte moído é adicionado junto com a água e aquecido. A outra etapa, então, seria o processo de fervura e adição de lúpulo no mosto. A etapa seguinte ocorre o whirlpool e o resfriamento do mosto para que posteriormente possa ser inoculada a levedura. A partir daí, então, inicia-se o processo de fermentação da cerveja e, posteriormente, o processo de maturação. Após algum período, essa cerveja pode ser envasada e aguardar para que ocorra o processo de carbonatação e possa ser consumida pelo cliente final. Agora eu vou apresentar para vocês o dicionário de atividades. Nesse dicionário ele contém 5 atividades principais. A primeira seria limpar e sanitizar. A segunda atividade seria moer, braçar e ferver. A terceira atividade seria fermentar e maturar. A quarta atividade seria limpar e sanitizar para o processo de envase. E a quinta atividade seria envasar. Atividade de limpar e sanitizar. O primeiro processo fundamental para a produção é a etapa de limpeza e lavagem dos equipamentos e do ambiente de trabalho. Nesse processo é removida a sujidade e os resíduos que podem abrigar micro-organismos contaminantes, depositados no ambiente em buracos ou fenda dos equipamentos e instrumentos de medição. A sanitização consiste na redução significativa na presença de organismos contaminantes através da ação de produtos químicos, como álcool 70, iodofor e ácido peracético, aplicados nos equipamentos e instrumentos. A segunda atividade, então, seria moer, braçar e ferver.
A função de moer tem o propósito de quebrar os grãos do malte e expor seu endosperma, rico em amido, para a atuação das enzimas durante a abraçagem. Na abraçagem ou mosturação, se faz a adição do malte moído em água quente para que ocorra a atividade das enzimas e o processo de conversão do amido em açúcares menores e fermentáveis. A fervura serve para esterilizar o mosto, eliminando eventuais micro-organismos contaminantes, eliminar substâncias que podem conferir sabores e aromas desagradáveis à cerveja devido à evaporação, além de ser responsável por conferir amargor à cerveja através da isomeração dos alfa-ácidos do lúpulo. A terceira etapa, então, fermentar e maturar. Nessa etapa da fermentação, ocorre a inoculação das leveduras no mosto resfriado e se inicia o processo de conversão de açúcares em dióxido de carbono e álcool, além de outros subprodutos, aroma e sabor. A atividade de maturar consiste basicamente em separar o fermento da cerveja e deixá-la descansar por algumas semanas em temperatura mais fria que a de fermentação antes do envase. Isso vai gerar um refinamento na cerveja e melhorar o aspecto visual e ajustar alguns aromas e sabores. A etapa de limpar e sanitizar para o processo de envase seria o mesmo processo da primeira atividade, porém aplicado ao equipamento de envase e nos vasilhames que vão armazenar a cerveja. Envasar. Nessa atividade, se faz a transferência da cerveja do fermentador para o vasilhame desejado e também o arrolhamento do mesmo. Também é adicionado o rótulo no vasilhame e é armazenado em ambiente apropriado para a finalização da carbonatação e aguardar para que a cerveja possa ser consumida. No caso, então, a abraçagem ocorre de 40 litros a cada mês, um total acumulado de aproximadamente 500 litros a cada ano e 1.500 litros num período de 3 anos. Foi considerado em mão de obra, treinamento e aperfeiçoamento anual um valor de aproximadamente R$ 1.150. Esse valor está considerado o curso de cervejeiro artesanal, festivais e curso de braçagem. Esse valor foi dividido nos 500 litros totais por ano e gera um custo de R$ 2,30 a cada litro. Nos equipamentos, instrumentos e treinamentos, temos um total agregado de R$ 3.951, que foram divididos, considerados como depreciação a cada 3 anos. Então foram divididos em 1.500 litros de cerveja. No primeiro processo, então, a participação são com os produtos de ácido peracético, detergente, álcool, iodo, esponja, água, mão de obra, treinamento e aperfeiçoamento. A contribuição total é de 6% no custo total e o custo total da atividade é de 75 centavos por litro fabricado. A segunda atividade, então, moer, braçar e ferver, temos as seguintes matérias-primas: água, malte, lúpulo e levedura, material de consumo de gás e mão de obra de treinamento e aperfeiçoamento. A contribuição é de 47% no total de custos e o custo total da atividade é de R$ 5,98 por litro fabricado. A outra atividade, então, seria fermentar e maturar. Nessa atividade temos os produtos de lúpulo para o processo de dry hopping, consumo de luz para geladeira e freezer e mão de obra, treinamento e aperfeiçoamento. A contribuição total desse processo é de 21% nos custos totais e o total da atividade
por litro é de R$ 2,59. A atividade então de limpar e sanitizar para o processo de envase utiliza os produtos como ácido peracético, detergente, álcool, esponja, água, mão de obra, treinamento e aperfeiçoamento. Ela tem uma contribuição total de 5% nos custos e o total da atividade é de 62 centavos por litro de cerveja. A última atividade, então, seria a atividade de envasar. Nessa atividade são utilizados os produtos de embalagem em casco, tampas, rótulos, mão de obra, treinamento e aperfeiçoamento. No caso de embalagem e casco, não foi considerado nenhum valor agregado, pois são utilizadas embalagens recicláveis. O total de contribuição é de 21% nos custos totais e o custo total da atividade é de R$ 2,65 por litro de cerveja fabricado. No quadro resumo, então, temos um custo total por litro, sem considerar a depreciação dos equipamentos, de R$ 9,96 por litro fabricado. Considerando, então, a depreciação dos equipamentos, os cursos de aperfeiçoamento a cada 3 anos, temos um valor de custo total por litro de R$ 12,59. Considerações finais. Analisando os dados de custeio apresentados pelo método ABC na cadeia produtiva da cerveja artesanal caseira, podemos constatar que devemos concentrar nossos esforços e focar na busca de oportunidades de melhoria na segunda atividade da cadeia, que são os processos de moagem dos grãos, braçagem e fervura do mosto. Essa atividade concentra 47% dos custos totais da cadeia avaliada, seguida pelas atividades de fermentação-maturação e também a atividade de envase da cerveja artesanal, cada uma com participação de 21% dos custos totais. Apontando alguns exemplos de oportunidade que devem ser analisados pelo gestor da operação, podemos citar a busca pela redução de preços praticados pelo atual fornecedor de matéria-prima, com destaque para o malte e para a levedura. Também deve ser considerada a hipótese de desenvolvimento de novos fornecedores com preços mais competitivos e com produto de maior qualidade. Outro ponto em que deve ser trabalhado é a melhoria da eficiência e produtividade operacional nessa atividade, pois a mesma necessita de muita mão de obra direta, dentre ela algumas que não agregam valor ao produto final. Também cabe avaliação e análise de novos equipamentos e ferramentas que aumentam a eficiência da produção ou até mesmo outros métodos de produção para o processo de moagem, braçagem e fervura. Através do estudo realizado, verifica-se que o grande objetivo do ABC é criar informações para a tomada de decisões, visando melhorar a competitividade das empresas e o planejamento das ações a longo prazo. Todos devem estar conscientes de que o método de custeio por si só não traz benefício às empresas. Eles precisam estar aliados a ferramentas de gestão que realmente possam melhorar os seus processos produtivos na busca de uma vantagem competitiva. Portanto, não é o ABC e nenhum outro método de custeio que vai tornar a empresa competitiva, e sim seus gestores, se tomarem as ações necessárias delineadas pelos relatórios de custos.